Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a gente encruzilhada 11h40 da manhã. Achamos que a gente não chegaria a tempo, mas o Senhor nos agraciou com essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Não tem sido fácil, tem sido difícil, mas o Senhor tem sido fiel conosco, amém? O livro de 2 Coríntios capítulo 12, vai falar sobre a revelação e o espinho na carne que Paulo teve, para que ele não pudesse se gloriar daquilo que tinha visto. Um dia desses, Paulo ele vai orar ao Senhor para que o Senhor passe aquele espinho na sua carne, doloroso, que muitas das vezes talvez tenha desanimado até na sua caminhada. Mas o Senhor ele responde Paulo com uma palavra maravilhosa. Eu não sei qual é a resposta que você tem esperado do Senhor. Eu não sei qual é a forma que você quer que Deus te responda. Mas eu quero te dizer nesta noite que a resposta que o Senhor deu para Paulo, aleluia, fez com que ele acalmasse a sua alma, acalmasse o seu coração, acalmasse a sua vida, e olhado para o lado e observado a forma que o Senhor tinha tratado com ele. Muitas das vezes o Senhor coloca em nossas vidas situações para que você se achegue, para que você se aconchega, para que você abrace um pouco mais o Senhor. E quando Paulo ele ora ao Senhor por 3 vezes para que o Senhor passe dele aquele espinho, a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 9 que o Senhor responde para Paulo: a minha graça te basta. Não precisa mais de nada, a graça do Senhor te sustenta. Não precisa você chorar, a graça do Senhor está te sustentando. A graça do Senhor está te mantendo de pé. É por isso que você vem glorificar. É por isso que você deixa a tua casa. É por isso que você deixa a tua família. Entra por essas portas, se arrebenta diante do Senhor, porque a graça do Senhor te sustenta. É essa graça que me mantém de pé durante esse tempo todo. Aleluia. Porque quando o Senhor fez Paulo passar esse espinho na carne, dia 19 de maio de 2021, o Senhor Jesus me colocou em uma situação que para muitos não sairia de lá. Me vê glorificando hoje. Eu faço igual Paulo. Se o Senhor vê que eu estou me gloriando, que volte novamente tudo. Porque Paulo, para que ele não se gloriasse de si, o Senhor fez ele sofrer com o espinho na carne, com perseguições, para que ele entendesse que o apostolado dele, o ministério dele, a vida dele com Cristo era totalmente diferente da vida dos outros. O capítulo de número 11, Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos. No versículo de número 16 do capítulo 11, Paulo vai se gloriar juntamente com ele. E ele vai dizer: se eles é hebreu, também eu. Se eles têm o ministério de Cristo, eu ainda mais. Só que no capítulo de número 12, ele vai dizer: eu conheci um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe, que foi
sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. E nos seguintes versículos a Bíblia vai dizer que ele começa a contar a sua história. E ele vai dizer: para que eu não se gloriasse de mim, o Senhor enviou um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear. E por 3 dias eu oro ao Senhor para que ele passe de mim essa situação. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor responde Paulo da forma que talvez ele nem pensava que seria a resposta. Talvez Paulo estava esperando o Senhor passar dele aquela enfermidade. Talvez Paulo estava esperando o Senhor arrancar dele aquela dor que ele estava sentindo. Mas de repente o Senhor vira para Paulo e diz: ei, a minha graça te basta e acalma o seu coração. Glória! Oh, glória! O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Não se preocupe com o que está dizendo de você por aí. Não se preocupe se não está aceitando o seu ministério. A minha graça te basta. Amém. O meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Porque quando você está fraco, você se achega a Deus. Quando você está fraco, você abraça com Jesus. Quando a situação aperta, você abraça com Jesus, não quer largar nunca mais. Você já viu alguém abraçar Jesus quando está tudo bem? Quando a coisa vai bem, quando a situação vai bem, você esquece de Jesus. Mas quando você vê a coisa apertar, aí você quer orar de madrugada, você quer consagrar a semana toda, você quer abraçar com Jesus o tempo todo. Aí Paulo vai dizer que Jesus responde para ele: a minha graça te basta e nada mais isso. Aleluia! Dia 19 de maio, 3h40 da tarde. Estava eu e mais 2 colegas trabalhando em uma máquina de cortar capim. E durante o dia, a gente começa no trabalho 5h30 da manhã. Dia do casamento de um dos colegas nossos. E a gente na correria para terminar o serviço e ia ainda ir por casamento do colega. Paramos meia hora para almoçar. E no início da tarde, a gente trabalhando, a máquina me puxa 2 vezes. E eu viro para o meu gerente que estava em cima do trator e falo para ele: olha, eu vou afastar da máquina porque ela já me puxou 2 vezes. E da próxima vez possa ser que eu caia dentro. E ele olha para mim e fala: Samuel, não precisa trabalhar muito colado na máquina. Você pode jogar o capim de longe. E eu afastei da máquina mais ou menos 1,5 metro de distância e comecei a jogar o capim. E naquele papo de colega de trabalho o tempo todo, a gente conversa, vai e vem, conversa, vai e vem. E isso, 2h40 da tarde, a gente conversando. Paramos 3 horas e tomamos o café da tarde. E aí ele vira para nós e diz: olha, vamos adiantar, porque senão não dá tempo a gente ir para o casamento do nosso colega. A gente não tomou café direito e começamos a correria novamente. E papo vai, papo vem. Nesse caso ele olha para nós e diz: vamos parar um pouquinho de conversar e vamos adiantar, senão nós não terminamos. E nesse silêncio só escutamos o estralo da máquina, nada mais que isso. E aí você ora o tempo todo e Deus está em silêncio, e o silêncio é o que mais dói. O silêncio de Deus é o que mais dói. Porque você ora o tempo inteiro e Deus está.
Você está orando para a madrugada e Deus está só te observando. E quando a gente faz silêncio, por volta de 3h40 da tarde, a gente escutou o estralo, porque Deus ainda me fez ouvir o estralo da máquina. E quando meu gerente estava em cima do trator, ele escuta o estralo da máquina, rapidamente ele desliga a máquina. Só que a velocidade é tão grande que ela não perde a rotação em cima do momento, ela vai girando. E ele desce do trator para ver o que tinha acontecido, porque ele achou que o cardão do trator tinha quebrado. Só que quando ele desce, que me procura, ele não me enxerga mais. O outro colega estava mais ou menos 5 metros na frente, e ele de cabeça baixa trabalhando, nem viu o que tinha acontecido. Quando ele só escuta o grito do meu gerente gritando: Samuel, o que aconteceu? A única palavra que eu ouvi naquele momento. E quando eu assusto novamente, a máquina ainda estava girando, e ela pega aqui no peito esquerdo e vai comendo até do outro lado das costas. E o mais importante não é o que a máquina estava comendo no meu corpo. O mais importante é que quando eu assustei do desmaio, eu já estava orando ajoelhado no pé da máquina. E a gente lutando para que eu pudesse ficar acordado. Eles o tempo todo me incentivando para que eu não dormisse. Começaram a correria para tentar desmontar a máquina, porque eles não podiam mais ligar o trator. E procuram a chave de um lado, a chave do outro. E nesse tempo todo, 3h30 foi-se embora. E eu ali, esperando um socorro. Só que quando eles olharam e viram que eu estava apagado, eles me deixaram na máquina e saíram todos para o galpão. Porque acharam que já tinha morrido dentro da máquina. Mas o Senhor tem projeto, e um dia desses, o mesmo menino que desmontou a máquina e me tirou de lá, ele disse: eu estava lá no galpão e senti de voltar para te ver lá na máquina. E quando ele volta, eu já estava pedindo socorro acordado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu fico feliz, irmãos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de mim. E eles lutam, desmontam a máquina, faz ali a reversão manual, porque não podia ligar mais o trator, para a máquina me jogar para fora. E quando a máquina me joga para fora, o braço, clavícula e 3 costelas tinham ido embora. Uma costela o médico teve que arrancar fora porque não tinha mais jeito. 2 eles conseguiram recuperar. E eu saio de lá mais ou menos umas 5 horas da tarde da fazenda, em direção à encruzilhada, porque nem carro para me levar não tinha. E quando chego em encruzilhada, nem ambulância para me levar para a Conquista não tinha. 40 minutos na porta do hospital esperando aparecer um carro para me levar, porque o médico viu que a situação era tão grave que nem para dentro do hospital ele me levou. Deus! Me deixou dentro da caminhonete, esperando chegar um carro para me levar. E quando aparece o carro, ele não poderia chegar até Conquista. Documento atrasado, todo bagunçado. Mas de repente alguém liga de Vitória para dizendo: a ambulância nova está chegando.
Então vocês colocam ele nessa ambulância velha que está aí, leva, no meio do caminho a gente troca. Fizeram essa correria. No meio do caminho, por volta de mais ou menos 40 quilômetros, a gente encontra a ambulância nova e eles fazem a troca de uma ambulância para outra. O rapaz que me levou para a conquista na ambulância, ele chama Messias, acho que o irmão Quina conhece, o pastor Aécio conhece. Da graça do Senhor, ele me trouxe de volta. E no meio do caminho ele vinha me dizendo: olha, rapaz, eu não sei se era eu que queria morrer ou se era você que ia morrer. Porque naquele dia, pelo encostamento, eu coloquei na ambulância 170 km por hora, para que você não apagasse na estrada. Porque se você apagasse, a gente não conseguiria te recuperar mais. 3 horas e meia perdendo sangue e de oração. Chego na porta do hospital 9h30 da noite. Ali eu apago e acordo 38 dias depois. Deus, Nesse intervalo, meu pai chega no hospital e a enfermeira fala para ele: ó, seu filho saiu há 30 minutos, mas ele não sei se ele chega em Conquista. Chegando em Conquista, na porta do hospital, apago na porta do hospital. 38 dias depois eu acordo com as 2 pernas amarradas, um braço amarrado, sem poder mexer nem para um lado e nem para o outro, para não focar nenhum dos 82 pontos. Eu não sei o que ele viu em mim, como Jesus Rufino vai dizer. Eu só sei que ele me amou. Porque na situação que alguém tinha me visto, eu só deveria morrer. Te adoramos, Senhor. Por isso que eu adorei esse louvor aqui no começo. Porque eu fico imaginando o que o Senhor viu em mim para me amar tanto. Pois o que eu deveria era morrer, e Ele me tirou daquele lugar. 38 dias em coma, respirando por aparelhos, na esperança da minha família de que eu acordasse e voltasse para casa. Senhor. Só que nesses 38 dias veio 2 paradas cardiorrespiratórias, veio 2 drenagens na costela porque aflamou, e veio 2 bactérias hospitalar. E um dia desses o médico virou para minha mãe e disse: nós já fizemos tudo pelo seu irmão. O que nós tínhamos que fazer já fizemos. Agora é ele Deus ou Deus e ele. Se ele melhorar, ele volta. Se ele não melhorar, ele volta do mesmo jeito. Só que Deus me deu 2 pedras preciosas. E no segundo dia que eu estava acidentado no hospital, Deus coloca no coração das minhas irmãs e elas saem do Rio de Janeiro e vêm ficar comigo. Glória a Deus. E Deus é tão bom que Ele colocou a tempestade e a bonança junto uma com a outra. Glória a Deus. Porque uma das minhas irmãs, a mais nova, ela é muito extrovertida. Então aonde que ela chega, ela faz bagunça. Naquele hospital, eu acho que até hoje está alguém preocupado com aquela menina. Porque se ela não virou aquele hospital de cabeça para baixo, eu não entendo nem por que ela não fez isso.
Mas a outra, a Rosália, ela chegava, sentava no pé da cama, orava, cantava, me alegrava. E todo dia era assim: uma saía, a outra entrava, uma saía, a outra entrava. Durante 3 meses, 14 dias, elas abandonou a família, abandonou o esposo, os filhos, para estar comigo naquele hospital. Deus poderoso. A primeira cirurgia durou 7 horas e meia, para os médicos tentar recuperar tudo aquilo que a máquina tinha comido. E para os irmãos entender que eu não estou falando nada fora do que aconteceu, tem o celular ali. Se os irmãos quiserem, eu ainda falei com o pastor que era para a gente revelar as fotos, já acabei esquecendo. Mas se alguém quiser dar uma olhada na foto do acidente e do tempo que eu fiquei no hospital, os irmãos podem pedir a minha esposa, meu filho aqui, que ele está pronto para mostrar para você a situação. É, Senhor. Um homem entrou no hospital pesando 65 quilos e quando acordei estava pesando 32 quilos, 38 dias depois. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa a situação que você esteja passando, o Senhor está te sustentando. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Não importa o vale que você tenha entrado, o Senhor está te sustentando. Aleluia, Jesus. Talvez você olhe para você e diz: eu não mereço o que tem acontecido comigo. Paulo não merecia aquele espinho na carne. Mas muitas das vezes nós tentamos nos achar diante de Deus, e Deus ele faz com que você passe no vale para entender que a sua vida pertence a Ele. E durante esses 38 dias eu tive 2 visões. Os médicos dizem é porque eu estava no ato da convulsão, das paradas cardiorrespiratórias. E uma dessas visões fez entender que o diabo pegou a pessoa errada. Estava eu na UTI, na visão, e o lugar que eles me colocaram foi do lado direito da porta, em cima do 2º andar. De lá de cima eu via quem entrava e quem saía da UTI. E eu estava acordado, porque eles contam que eu ficava indo e voltando ao mesmo tempo. Eu vi quando uma junta de médicos se ajuntou e começou a fazer uma reunião. Aqueles médicos tudo de branco, tudo de branquinho, os enfermeiros. E o rapaz ele partiu para a eternidade naquela hora. E aí os médicos começaram a correria e eles tentando reanimar aquele rapaz. Só que a tentativa deles foi inútil. E aquele rapaz partiu para a eternidade. E eu olhando aquilo, comecei a me debater. E o médico olha para mim e diz: agora é a vez desse aí. Porque ele já está há muito tempo aqui, está ocupando o lugar. É melhor a gente desligar os aparelhos e deixar ele ir de uma vez. E eu assustado comecei a debater e naquela visão a minha irmã chegou e eu comecei a falar com ela: não deixa eles me matar. Eu ainda pensei na moto, falei: vende minha moto, oferece dinheiro, faz alguma coisa, mas não deixa eles me matar. Não vai te matar, vai, porque eu vi o médico falando que vai desligar o aparelho. E naquela visão
Eu tentando conversar com a minha irmã. Quando ela falou assim, eles não vão te matar e depois eu volto. E ela sai da UTI. E o médico olha para mim e diz: eu vou na rua e quando eu voltar eu desligo esse aparelho. Assim é o momento que tira esse rapaz que acabou de falecer aqui. E quando eu estava desesperado, achando que seria a última vez que eu tinha visto a face da minha irmã, no meio daquela situação toda aparece uma médica toda de branquinho, loira, e olha para o médico e diz: esse aí você não mata. Esse aí você não mata. Pode até tentar contra a sua vida, mas só acontece se Deus permitir. Pode até lutar para te derrubar, mas só te derruba se Deus permitir. Não foi assim com a vida de Jó, quando a palavra do Senhor vai dizer que Deus pergunta a Satanás: tinha observado meu servo? A Bíblia vai dizer que nem foi Satanás que perguntou a Deus, foi Deus que pergunta a Satanás: tem observado? Verdade, Senhor. Aí Satanás responde para Deus: claro que Jó não blasfema contra ti. Tudo que ele quer o Senhor dá para ele. Aí Deus vai lá e permite Satanás tocar na vida de Jó. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua vida, ou financeira, sentimental, conjugal, não sei qual é a sua situação. Mas o mesmo Deus que entrou naquela UTI, me arrancou de lá com mão forte, é o mesmo Deus que entra na tua vida hoje e começa a fazer a diferença na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua vida financeira. É o mesmo Deus que vai restituir aquilo que Satanás tem roubado. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas o Deus que me trouxe aqui hoje, me trouxe para dizer para você que não importa o vale que você tem entrado, não importa a situação que você tem passado, o poder dele está aperfeiçoando a tua fraqueza, o poder dele está te sustentando. O meu Deus é um Deus que restaura a vida, restitui a vida, transforma a vida, batiza, leva para o céu. É um Deus que vai transformar a tua história nesta noite. Aleluia. Aí todo aquele médico tenta desligar o aparelho, eu falei: pai, isso aí não. Glória a Deus. Esse aí você não mata. Porque o Senhor tem chamado na sua vida. É por isso que você ainda está de pé. O Senhor te escolheu para estar aqui nesta noite. É por isso que você está de pé glorificando o nome do Senhor, porque você tem chamado. Você foi escolhido. Aleluia, Deus. Ô, glória. E quando aquela médica fala para ele, diz: ó, transfere ele para outro lugar, mas matar você não mata. Acordo com as enfermeiras me dando banho, achando que estava tudo bem e que já era hora de ir para a enfermaria. O médico vira para minha irmã e disse: agora ele não sai, já está isolado, isolado fica, porque ele pega a primeira bactéria aqui no hospital e só tem um medicamento para curar ela. 15 dias tomando um medicamento para tentar colonizar aquela bactéria. Briga para viver novamente, porque quem já passou por lá sabe que se pegar uma bactéria, se já era difícil sair, imagine depois de uma bactéria naquele hospital. Deus é poderoso. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque tem gente que passou situação pior do que a minha. E sabe por que eu me alegrei naquele hospital? É porque um dia eu estava chorando no campo, sem um braço, sem a clavícula, sem a costela. Mas quando eu olho de lado, tem um rapaz do meu lado, sem as duas pernas
braço e sorrindo e brincando com o familiar dele. Eu falei, pra que chorar? Se a situação dele é pior do que a minha. Porque, paz, meus irmãos, mais 360 quilômetros foi eu que vim dirigindo até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou grato a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus é fiel. Tendo tudo para não ficar parado em casa. Tá minha esposa aqui, quando eu acordo de manhã com a cabeça meio perturbada, eu pego a vassoura e fico varrendo o quintal sozinho. Varro o quintal inteirinho. Quando dá uma dor na cabeça, eu pego o machado e corto lenha sozinho lá em casa. Com um braço só. E não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque Deus colocou no meu coração um desejo de viver. Aleluia! Quando você tem no seu coração o desejo de viver, não importa o que vem em sua direção, você vai viver. Amém. Glória a Deus. Não importa o vale que você vai ter que enfrentar, você vai viver. Amém. Não importa a tempestade que vai vir sobre a tua vida, você vai viver. Em nome de Jesus. Oh, glória. Porque o Senhor faz, mas você tem que querer. Oh, Espírito. Porque não adianta o Senhor fazer e você não querer nada. Aleluia. Mas quando Deus olha para você e vê o seu desejo de crescer, o desejo de viver, o desejo de fluir na obra, o Senhor faz de tudo, move céu e terra, para o inferno, para o sol, para a lua, mas Ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que um dia desse estava Josué lutando, e de repente ele olha e vê que o dia já se foi, que não tinha como lutar à noite, batalhar à noite. Aí de repente Josué olha para o céu e diz: para aí, sol, para aí, lua. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto estava lutando, estava de dia. Verdade. Prova disso, o profeta Elias vendo tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias chega para cá e diz: olha, durante 3 anos e meio, se eu não me engano, não chove, não orvalha, nada cai do céu. Aleluia. E a palavra vai dizer que, segundo a palavra de Elias, se cumpriu tudo aquilo Verdade. que ele tinha falado. Deus. Então o Senhor espera você falar para a tua vida. Quando você profetiza que vai acontecer, acontece. Acontece porque um dia desse o Senhor pega Ezequiel e leva aquele vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel agora começa a olhar para aqueles ossos e posso imaginar Ezequiel dizendo: isso aqui não tem mais jeito não. Não tem mais solução, ossos sequíssimos. Quer dizer, estado de decomposição, não presta mais para nada. Aí a Bíblia vai dizer que Deus chama para Ezequiel: então profetiza aí, Ezequiel. E quando Ezequiel começa a profetizar, aí começa a acontecer o reboliço. Jesus. É Deus dizendo esta noite: quando você começar a profetizar, o reboliço vai começar a acontecer na tua vida. Aquele que não viu acontecendo vai ver acontecer. Aquele que achava que você não era vai ver que você é. Aquele que achava que não vai ter mais solução vai ver a solução, porque Deus vai ver você profetizando. Amém. Mas sabe quando Deus faz a profecia se cumprir? Quando a minha mãe chega lá depois de 15 dias me reconhecendo só pelo pé, porque eu enchei o corpo todo e ela só me conheceu pelo pé. Os médicos olham para ela e dizem: não tem mais jeito. E ela chega para os médicos e diz: olha, você é o médico que cuida dele, mas o meu médico vai levar o meu filho para casa. Amém. O meu médico vai tirar o meu filho daí. O meu médico não vai deixar o meu filho nesse lugar. Aleluia. 3 meses e 14
dias depois, 11 horas da noite, eu estava saindo daquele hospital. Ô, glória! E não é porque a minha mãe profetizou, é porque quando ela profetizou, tinha uma igreja orando pela minha vida. Sabe quando aquele povo estava orando para Pedro, dentro daquela prisão? E eles orando aqui, Deus fez o que? Foi lá, arrancou Pedro daquela prisão. E quando eles nem acabaram de orar direito, Pedro estava batendo na porta. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do crente estremece o inferno, estremece monte, estremece a vida do macumbeiro, estremece a vida do traficante. A oração do justo arranca aquele que o médico diz que não sai. A oração do justo pega aquele da sua família que o povo diz que não tem mais jeito, quer estar na bebida, quer estar nas drogas. A oração do justo arranca tudo aquilo que não presta e coloca ele para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se você não recebeu ainda, fica tranquilo, porque o Senhor está se aperfeiçoando em você. Aquilo que você pediu ao Senhor não chegou nas tuas mãos, não se preocupe não, porque Paulo vai dizer no versículo 10 que ele se gloria das fraquezas, das injúrias, das perseguições, das angústias, porque quando pensa que ele é fraco, é aí que Deus mostra o seu poder e diga para todo mundo que ele é forte. Quando estão pensando que você é fracassado, está caído, não vai se levantar mais, Deus está dizendo: ei, pode deixar eles pensarem. Porque quando eles pensam que não é, aí eu pego aquele lado duro e coloco para sentar juntamente com eles. E quando eu saí do hospital, 3 meses e 14 dias depois, imagina, pastor Guina, passei essa situação inteira. Chego na minha casa, recebe um time de futebol inteirinho aonde eu jogava. 3 meses e 14 dias naquele hospital. 38 dias e acordo com a primeira notícia: a minha esposa grávida. Aí eu olho para o céu e diz: agora que eu vou viver. Se eu já tinha força para viver, imagine agora a minha esposa grávida. Aí eu falei: agora eu vou viver. Luto, saio daquele hospital 3 meses e 14 dias depois. Estou em casa, começando os preparativos do enxoval da criança. Pego a minha esposa, fretamos o carro e fomos em Matabê de 23 quilômetros, né? 23 quilômetros da nossa casa. Tempo chuvoso. E quando a gente vai por volta mais ou menos de uns 18 quilômetros, o cara consegue capotar o carro com a gente, coloca os 4 pneus para cima. Que mais? Aí eu fico tentando entender. Para que tudo isso? Mas Deus, ele sonda o coração. Não foi assim com Samuel quando foi ungir Davi a rei? Que Samuel olhando, aí Deus falou: ei Samuel, não é dessa forma não, não é desse jeito aí que você está pensando não, rapaz, é do meu jeito. E possa ser que Deus tinha observado no meu coração que algum dia eu ia tentar me gloriar de mim mesmo. Aí ele fala: já que você daqui a um tempo vai tentar se gloriar, eu vou mostrar para você que não é do seu jeito, é da minha forma. 1 mês e 5 dias mais ou menos depois de sair daquela UTI, o carro capota com a gente e eu e a minha esposa ficam presos dentro daquele carro. Agora imagine o cara já sem o braço, o carro
tombou do lado da estrada, coloca os 4 pneus para cima e a única mão que eu tenho, o carro deslizou em cima. Tentando tirar o braço para não machucar o outro lado, porque ainda estava com os pontos, o carro acabou deslizando em cima dessa mão. E quando eu cheguei no hospital, a mão já estava toda inchada. Eu falei, agora como é que eu vou fazer mais alguma coisa? Já não tenho mão. Só que Deus é tão bom. Tinha um carro daquele tamanho, um Gol 2008, deslizou em cima da mão e nem sequer fraturou um dedo. Machucou a carne, mas o osso não quebrou, não fraturou. A minha esposa não teve nada, a minha criança nasceu saudável. 4 meses de vida ela já tem. Glória a Deus, glória a Deus. E depois de tudo isso, eu só tenho adorado, nada mais que isso. Eu só tenho exaltado o nome do Senhor Jesus. E eu sempre falo lá na igreja, se um dia os irmãos não me verem entrando caminhando por aquelas portas, tenha certeza que eu vou entrar arrastando. Mas eu chego lá. Ei, Deus poderoso. Porque Samuel Mariano escreveu aquele louvor, né, que nosso irmão Guina canta, que se você não conseguir caminhar, se arrasta. Só não pare de adorar o Senhor. Se a situação é difícil, não abaixe a cabeça, continue adorando. Amém. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. As promessas estão de pé. Só depende de você continuar firme diante do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nega essa palavra de cada coração dos irmãos. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Agradeço ao pastor Aécio. Agradeço a todos os irmãos que têm orado pela minha vida. Estamos ali no assentamento. E dependendo de nós, e assim que os irmãos chamarem, estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.